Aconteceu numa sexta-feira, numa daquelas tardes douradas e lentas em que o tempo parece se esticar só o suficiente para um pensamento escapar sem ser notado. Meu marido, Ricardo, tinha me convidado para um jantar formal organizado pela empresa dele. Uma celebração por um trimestre de sucesso, se bem me lembro. Eu conhecia poucas pessoas ali, além dos cumprimentos educados que se trocam em festas de fim de ano. Mas eu já tinha ido a eventos assim o bastante para reconhecer as figuras principais. Ricardo sempre foi charmoso nessas situações, com seus apertos de mão firmes e piadas suaves. Ele se movia pelo salão com facilidade, conversando com colegas e rindo na hora certa. Eu, na maior parte do tempo, ficava perto da mesa de comes e bebês, tomando uma taça de vinho e sorrindo quando alguém acenava para mim. Meus saltos começaram a doer. Lembro de ter pensado que deveria ter usado minhas sapatilhas azul marinho em vez dos sapatos de salto baixo que combinavam com meu vestido. Foi então que o notei. Arthur Menezes, o chefe. Não apenas o chefe de Ricardo, mas o tipo de homem cuja presença silenciosamente comanda a atenção, sem precisar levantar a voz. Alto, com cabelos grisalhos e uma postura que falava de décadas de confiança. Eu já o tinha encontrado uma vez, de relance, apenas para apertar sua mão e dizer prazer em conhecê-lo. Desta vez, porém, ele estava olhando diretamente para mim. Ele se aproximou devagar, como se para não interromper meus pensamentos, e sorriu gentilmente. Helena, certo? Ele perguntou. Sua voz era profunda, mas suave, como um velho disco de jazz tocando ao fundo. Sim, respondi surpresa. Ele lembrou do meu nome. É um prazer revê-lo, Sr. Menezes. Por favor, disse ele com um leve aceno de mão. Me chame de Arthur. Houve um momento de silêncio. Ele olhou para a multidão, depois para mim novamente. Helena, você se importaria de vir até a varanda por um minuto? É mais silencioso lá. Eu só queria discutir algo com você em particular, se possível. Foi inesperado. Fiquei parada por um segundo, mais por confusão do que por preocupação, antes de assentir. Claro, o ar lá fora estava fresco. Ficamos perto do parapeito, admirando as luzes de São Paulo, o barulho da festa abafado atrás das portas de vidro. Arthur se apoiou no parapeito ao meu lado, respirando fundo, como se ele precisasse daquele momento tanto quanto eu. Espero não estar sendo inconveniente, ele começou. Mas eu queria falar com você porque eu vejo como o Ricardo fala de você. Eu pisquei. Ah, ele deu uma risadinha baixa. Isso soou estranho, não é? O que eu quero dizer é que você é uma boa influência para ele. Ele fala de você com uma reverência que eu raramente vejo, e eu noto essas coisas porque talvez eu tenha sentido falta desse tipo de conexão na minha própria vida. Eu não sabia o que dizer. Seu tom não era de flerte nem inadequado, mas tinha um peso inesperado, como se ele estivesse compartilhando algo que normalmente não compartilhava. Eu perdi minha esposa há 8 anos, ele disse de repente, baixando a voz. Câncer. Ela era minha rocha em tudo o que eu fazia. E desde então, eu meio que mantive as pessoas a uma certa distância no âmbito profissional. Nos negócios estou bem, mas na vida pessoal, é outra história. Eu olhei para ele, não como chefe, mas como um homem, e vi em seus olhos um cansaço familiar, do tipo que vem de ser forte por tempo demais. Acho que encontrar você hoje me lembrou dela, ele acrescentou. Não na aparência, mas na maneira como você se porta. Há uma calma em seus olhos. Isso me fez lembrar de como eu era quando tinha alguém ao meu lado. Eu fiquei quieta, meu coração um pouco incerto sobre como bater. Não havia nada de romântico em sua voz, mas havia algo humano, uma espécie de anseio que ecoou no meu peito de uma forma que eu não percebia até aquele momento. Desculpe se isso é demais, disse ele. Eu só queria dizer em voz alta que você lembra a pessoas como eu que a conexão ainda existe, mesmo que seja apenas uma conversa em uma varanda silenciosa. Eu engoli em seco. Isso é muito gentil da sua parte, Arthur. Acho que todos nós precisamos de lembretes às vezes de que somos importantes, de que ainda somos vistos. Ele assentiu lentamente e depois olhou para a cidade novamente. Você está absolutamente certa. Após uma pausa, ele olhou para mim de novo. Você se importaria de dar uma pequena caminhada só pelo terraço? Eu gostaria de saber mais sobre você. Não pelas histórias do Ricardo, mas por você mesma. E eu disse que sim. Não porque me sentia lisonjeada ou intrigada, mas porque algo dentro de mim também queria ser ouvido. Nós caminhamos lentamente pela borda do terraço, longe das luzes e do zumbido da música lá dentro. A noite estava fresca. Uma brisa leve soprava, e o perfume da dama da noite plantada em vasos ao longo das paredes chegava até nós. Arthur manteve as mãos nos bolsos, me dando espaço pelo qual fui grata.
Não havia pressão, apenas uma presença silenciosa, incomum e reconfortante. Eu sempre gostei de noites como esta, eu disse, sem saber por que sentia a necessidade de preencher o silêncio. A calmaria, a falta de pressa. Parece que o mundo não está girando tão rápido. Arthur sorriu, olhando para a frente. É exatamente disso que eu sinto falta. Esses pequenos momentos. Costumava parecer tão natural. Acho que perdi muitos deles ao longo dos anos. Chegamos a um canto tranquilo, onde as luzes da festa não alcançavam, e a grade dava para a paisagem urbana. Era lindo, de uma forma silenciosa e calma. Ficamos lado a lado. A distância entre nós era respeitosa, mas perto o suficiente para sentir que estávamos juntos. E ele disse suavemente, me fale algo sobre você. Algo que Ricardo não me contaria. Isso me pegou de surpresa. Ninguém me perguntava isso há muito tempo. Pelo menos não sem algum tipo de expectativa. Bem, eu disse, fazendo uma pausa. Eu costumava pintar. Nada profissional, só para mim. Paisagens, principalmente com aquarela. Mas não pego num pincel há anos. Por que você parou? Ele perguntou. Havia uma curiosidade genuína em seu tom. Não tenho certeza, respondi lentamente. A vida ficou ocupada. Depois ficou calma. Depois virou rotina. Você se esquece das coisas que te faziam sentir, você mesma. Arthur assentiu, como se entendesse profundamente. Essa é a parte mais difícil, não é? Perder pedaços de nós mesmos quando estamos muito ocupados cuidando de todo o resto. Senti algo se abrandar no meu peito. Um calor inesperado. Não romântico, apenas o calor de ser vista, de ser compreendida. E você? Perguntei. Além de dirigir um império e ter conversas estressantes em jantares corporativos. Ele riu. Uma risada baixa e genuína que aqueceu o ar entre nós. Eu costumava escrever contos, confessou ele. Nada sério. Principalmente para organizar meus pensamentos. Não escrevo há anos. Não via sentido se não tinha com quem compartilhar. Ficamos em silêncio depois disso, um silêncio não estranho, mas preenchido. Um silêncio que fazia sentido. Sabe, ele disse finalmente, você tem uma aura especial. Você escuta com atenção, responde com ponderação. É raro, eu acho. Eu acho que estou apenas aprendendo a notar as coisas que não são ditas em voz alta, respondi. Talvez venha com a idade, ou talvez venha de passar tempo suficiente em silêncio. Ele olhou para mim, não com o olhar rápido e educado de antes, mas com um olhar real, calmo. Seus olhos não estavam procurando nada, estavam apenas registrando o momento. E talvez pela primeira vez em muito tempo eu me permiti sustentar aquele olhar. Espero que isso não soe estranho, disse ele depois de um momento, mas acho que você me lembrou que uma conexão não precisa ser grandiosa ou barulhenta. Pode ser uma simples caminhada num terraço com alguém que não espera nada de você. Aquilo me atingiu, porque eu não estava acostumada a ouvir as coisas de forma tão simples, tão sincera. Eu não sei o que é isso, eu disse baixinho, mas é bom. Parece real. Arthur assentiu novamente, como se tivéssemos chegado a algum tipo de entendimento silencioso. Sim. E por hoje, isso é suficiente. Nós nos viramos e começamos a caminhar de volta para a luz quente da festa. Não porque queríamos, mas porque a vida sempre nos empurra gentilmente de volta para onde somos esperados. Algo havia mudado entre nós, não de uma forma perigosa ou dramática, mas de uma forma sutil e inegável. E de alguma forma, eu sabia que o que quer que acontecesse a seguir, não desapareceria com a noite. Os dias seguintes foram tranquilos, pelo menos por fora. Ricardo voltou ao trabalho. Eu entrei no meu ritmo habitual. Café da manhã, tarefas domésticas, roupas dobradas com o sol da tarde inundando a mesa da cozinha. Mas algo estava se movendo dentro de mim, uma sensação sutil que eu não sentia há anos. Não excitação nem culpa, mas apenas uma consciência de mim mesma, de como eu vinha me movendo pela vida em piloto automático. Ricardo mencionou Arthur algumas vezes naquela semana. Nada fora do comum, apenas atualizações sobre uma reunião ou um projeto futuro. Eu ouvia, assentia, sorria como sempre, mas não mencionei a conversa no terraço. Não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque eu não sabia como explicar de um jeito que não soasse grande demais. Então, na quinta-feira, recebi um e-mail. De Arthur. Curto, simples. Helena, espero que não haja problema em eu escrever. Tenho pensado na nossa conversa. Senti algo naquela noite que não sentia há muito tempo. Uma calma, uma conexão. Se você algum dia quiser continuar essa conversa, talvez com um café, eu gostaria da oportunidade. Atenciosamente, Arthur. Ponderei sobre a mensagem por um tempo. Li 2 vezes, depois mais uma. Minhas mãos pairavam sobre o teclado.
Eu não sabia o que fazer, mas no fundo, sabia que queria responder. Digitei com cuidado. Arthur, obrigada pela sua mensagem. Eu também tenho pensado na nossa conversa. Ela me tocou de uma forma que eu não esperava. Um café parece bom. Sem pressão, apenas um canto tranquilo e a chance de terminar uma conversa. Me diga quando for bom para você. Helena. Nos encontramos em um pequeno café, escondido das ruas movimentadas do centro. Era aconchegante, com mesas de madeira e um ar que cheirava a grãos torrados e pães frescos. Cheguei alguns minutos mais cedo, tirando fiapos invisíveis da minha blusa e fingindo não estar nervosa. Então ele entrou, e tudo se acalmou. Ele parecia mais relaxado do que eu já o tinha visto, um pouco menos formal de um jeito bom. Menos chefe e mais real. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se no banco à minha frente. Eu quase não vim, admiti. Não tinha certeza se isso seria estranho. Estranho? Ele perguntou com um leve sorriso. Pensei por um momento. Não, calmo. Como antes. Conversamos por quase 1 hora sobre tudo e nada. Livros favoritos, momentos que sentimos falta. O estranho conforto de ser compreendido por alguém que não lhe deve nada. Em certo ponto, ele se recostou, segurando sua xícara de café. Você disse algo outro dia sobre esquecer quem você é quando a vida fica agitada. Isso ficou comigo. Acho que eu esqueci por tanto tempo que era apenas o chefe, ou o viúvo, ou alguma versão de um homem tentando seguir em frente. Eu conheço essa sensação, eu disse. Você é tantas coisas para tantas pessoas que esquece que você também é alguém. Nossos olhares se encontraram. Não havia paixão, nem desejo. Apenas uma conexão profunda, suave e sincera que não exigia nada, do tipo que te lembra que você ainda está inteira. Quando nos levantamos para sair, ele parou ao meu lado na porta. Helena, ele disse, eu sei que isso pode ser complicado, mas eu gostaria de continuar a me conectar com você. Sem expectativas. Apenas uma amizade, se é isso que se torna. Algo que nos dê um pouco mais do que tínhamos antes. Respirei fundo. Acho que eu gostaria disso também, eu disse. E eu falei sério. Não como uma mulher procurando por algo que não tinha em casa, mas como uma pessoa redescobrindo partes de si mesma que ficaram na sombra por muito tempo. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, não senti conflito ou culpa. Eu me senti mais presente do que em anos. E eu sabia que o que quer que fosse aquilo, o que quer que se tornasse, já tinha me dado algo valioso. Um vislumbre de mim mesma. Algumas semanas se passaram. Silenciosas, gentis. Arthur e eu trocamos e-mails ocasionais, curtos e atenciosos. Um link para um artigo que ele achou que eu gostaria, uma foto de uma pintura em aquarela que ele viu em uma galeria e que o lembrou de algo que eu descrevi uma vez. Nada inapropriado, nada secreto. Apenas o tipo de conexão que você não sabe que precisa até que ela aparece de uma forma inesperada. Ricardo não notou nada. Não porque eu estava mentindo, mas porque não havia nada para confessar. O que eu compartilhava com Arthur não era um segredo. Eu só não tinha encontrado as palavras para descrevê-lo ainda. Uma manhã me encontrei no sótão, remexendo em caixas que não abria há anos. E lá estava, meu velho estojo de aquarela. Os pincéis ainda bem guardados, as tintas um pouco rachadas, mas utilizáveis. Fiquei olhando para ele por um longo tempo antes de descer e colocar tudo na mesa da cozinha. A luz estava perfeita, suave e dourada. Mergulhei o pincel na água, pressionei-o no verde pálido e deixei minha mão se mover. Não era perfeito, mas era eu. Mais tarde naquele dia, enviei a Arthur uma foto da pintura. Uma paisagem tranquila de uma encosta. Era apenas um esboço, mas parecia uma recuperação de algo que eu pensei ter perdido. Ele respondeu em 1 hora. É lindo. Não apenas a pintura, mas o que ela representa. Fico feliz que você esteja encontrando o caminho de volta para si mesma. Naquela noite, Ricardo notou a pintura secando e olhou para mim com curiosidade. Você que pintou isso? Eu assenti. Pela primeira vez em muito tempo. Ele sorriu. Eu sempre achei que você tinha talento. É bom ver você fazendo isso de novo. E naquele momento o sorriso dele, seu orgulho genuíno, me lembrou de algo importante. Não se tratava de escolher entre 2 homens. Tratava-se de me escolher de novo. E ao fazer isso eu estava trazendo de volta para a minha vida, incluindo meu casamento, uma versão mais completa de mim mesma. Na semana seguinte, Arthur me convidou para um evento de arte no centro da cidade. Acho que pode te inspirar, ele disse. Sem pressão. Pensei muito sobre isso e em seguida, recusei educadamente. Não porque eu não quisesse ir, mas porque senti que algo havia mudado. Eu não precisava mais do espelho dele. Eu podia me ver agora.
Eu escrevi para ele: Arthur, obrigada por sua gentileza, por seu espaço e pela clareza inesperada. Você me ajudou a ouvir uma parte de mim que eu não escutava há anos. Espero que nos encontremos novamente, mas por enquanto, acho que estou exatamente onde preciso estar. Ele não respondeu imediatamente. Quando fez, foi com uma única frase: então me considero um homem de sorte por ter feito parte da sua redescoberta. A vida voltou ao seu ritmo normal, mas eu não estava mais apenas flutuando. Eu estava presente, consciente e reconectada. Eu pintava mais, eu ria mais. Eu olhava nos olhos de Ricardo quando ele falava e ouvia não por hábito, mas com intenção. Às vezes, os momentos inesperados não levam ao caos ou ao escândalo. Às vezes, eles te levam de volta para as partes de si mesma que você se esqueceu de nutrir. E às vezes, isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Eu sempre me lembrarei daquela noite no terraço, não como o começo de algo com outra pessoa, mas como o começo de algo silencioso e profundo dentro de mim.